Boa noite a todos, boa noite a todas, bem-vindas, bem-vindos a mais uma live nesta noite, neste período de pandemia, de quarentena, de isolamento, do cuidar-se da vida. Eu quero começar essa live, antes de apresentar meu convidado especial, primeiro manifestar nossa solidariedade ao povo de Santa Catarina, aos familiares que perderam nove pessoas aqui em Santa Catarina que perderam a vida em função do ciclone bomba, onde ventos, chuvas, temporais aconteceram em todo o estado catarinense, com velocidade de vento de 120 quilômetros por hora, como Lages, ou 108 quilômetros por hora na minha querida cidade de Chapecó, e, lamentavelmente, infelizmente, também perdemos uma senhora que uma árvore caiu sobre ela, aqui na nossa cidade de Chapecó. Então, Rogério Correia, todos que nos acompanham neste país, na nossa live, nós manifestamos nossos sentimentos, mas nossa profunda solidariedade ao povo de Santa Catarina. E quero aqui também iniciar essa live apresentando o nosso convidado especial. Todo mundo partilha, compartilha nossas redes sociais, como também do nosso convidado especial, meu amigo, companheiro, que já conhecia ele um pouco pelas suas lutas em Minas Gerais, mas agora, nesse ano e meio, como deputado federal, um dos deputados mais atuantes no Congresso Nacional, no Parlamento Brasileiro. Tenho profundo orgulho de apresentar Rogério Correia. Rogério Correia, professor da minha categoria de profissionais da educação, tão nobre essa profissão. Ele é da matemática, o homem dos números, das contas, já foi vereador por 3 vezes em Minas Gerais, 4 vezes deputado estadual. Olha que história bonita do Rogério Correia. E foi candidato a deputado federal em 2018 e mais de 131 mil votos. Exatamente 131.312 votos. Faltou um para 313, tá? O Rogério Correia. Então, toda a sua trajetória, toda a sua história permitiu o povo de Minas Gerais confiar um mandato de deputado federal. Então, Rogério, você é bem-vindo. Quero te saudar, agradecer tua generosidade, tua solidariedade, que estão em votação justamente nesse momento também da emenda constitucional que está transferindo as eleições. Não é porque o Rogério quer, não é porque o Pedro Kuczai quer, a pandemia, os especialistas, a ciência está indicando a necessidade de transferir de 4 para 15 de novembro. Quem sabe, e aí eu podia começar te saudando, Rogério, e fazendo a primeira pergunta. Duas perguntas. A primeira, se o presidente Jair Bolsonaro fosse levar a sério o isolamento social como tantos países do mundo, poderia ter evitado, quem sabe, milhares de mortos. E quem sabe poderia ter evitado também nós ter que mudar e alterar o dia da eleição. Porque se tivesse enfrentado melhor o isolamento social, nós teríamos retomado a atividade econômica, né, e a convivência pública, e a gente começa a perceber ida e volta. Porto Alegre voltou a fechar, Florianópolis fecha, abre, Curitiba abre, fecha, São Paulo abre, fecha, e Goiás com governador médico, governador Caiado, da base da direita, também está fazendo lockdown por causa do aumento dos atingidos pelo coronavírus. E nesse dia hoje que começo a falar contigo, 60 mil mortos, 60 mil brasileiros perderam a vida, 1,5 milhão de casos confirmados. Então, Rogério, bem-vindo à nossa live, obrigado por você participar com esse diálogo, e já faço a pergunta sobre a pandemia, sobre esse momento que, inclusive, nós estamos votando a mudança da eleição, cuidar da vida e cuidar da democracia. Qual sua avaliação para nós começarmos a boa interação com seus internautas, partilhando e compartilhando, se inscrevendo
na rede social do deputado Rogério Correia, como também na nossa, no Facebook, no YouTube Professor Pedro Czai. O Rogério também coloca suas redes sociais para a gente partilhar e interagir neste momento sobre a conjuntura, democracia, pandemia, economia e qual é o futuro do Brasil. Obrigado, Rogério. Obrigado, Pedro Czai, grande deputado federal. Pedro, primeiro deixa também te apresentar aqui para os mineiros, né? O Pedro Czai já é deputado federal, já o segundo mandato ou terceiro, Pedro? Terceiro. Terceiro mandato. E ele me ensina muito lá, viu? Muita coisa eu pergunto para o Czai, como é que eu ajo dentro do Congresso Nacional, e ele vai me orientando, tanto nas questões da educação, nós dois somos professores, mas também na agricultura familiar, que é algo que nós temos também muito de comum, a luta pela reforma agrária, pela agricultura familiar. Então, o Pedro Czai é um companheirão meu lá, me ensina muito no Congresso, e eu agradeço muito ele ter me recebido lá com tanto carinho. Eu queria também solidarizar com os companheiros de Santa Catarina. Além da pandemia, ainda vem esse ciclone bomba, né? Nossa Senhora. Lembrando que vocês também foram muito solidários com os mineiros na época do rompimento da barragem de Brumadinho, que eu fui o relator da CPI e recebi da bancada do PT também muito apoio para isso. Com isso, eu pude ser o relator e nós fizemos um trabalho de apurar aquele crime que aconteceu. Mas eu fico pensando, Pedro Czai, que é algo que nós atuamos muito também, que é a questão ambiental. Esse ciclone bomba, essas barragens que se rompem por trepidação, toda esta questão ambiental também tem muito a ver com a devastação da Amazônia, com a política que o governo Bolsonaro tem também em relação ao meio ambiente, que é terrível, né? E eu acho que até a pandemia, esse ciclo mundial de pandemia, tem também a ver com esses distúrbios ambientais. Então, é algo que a gente precisa cuidar. É preciso a gente pensar nisso, como preservar o meio ambiente, como que isso é importante, ter uma agricultura familiar saudável, produtos sem venenos. Então, eu queria ressaltar esse ponto também. E a atuação do Bolsonaro na pandemia é de um genocida, né? 60 mil mortes, é o pior país, só perde para os Estados Unidos, por enquanto, infelizmente, porque do jeito que ele vem fazendo, ele vai incentivando as pessoas a saírem, ele não respeita ninguém, ele não respeita o prefeito, ele não respeita o governador, ele não respeita o povo, ele mesmo sai sem máscara para lá e para cá, contaminando pessoas, chamando de gripezinha, dizendo que ia morrer só 800, já tem mais de 60 mil mortos. Então, nós estamos no Congresso Nacional fazendo coisas que deveriam até ser do Executivo. Fico pensando, se nós tivéssemos lá o presidente Lula, a presidenta Dilma, estaria tratando isso com seriedade. Uma questão, por exemplo, fundamental é garantir vidas, e para garantir vidas, garantir as pessoas poderem ficar em casa, receber R$600 que nós propusemos direitinho, chegar crédito para o pequeno empresário, para o pequeno produtor, chegar dinheiro para que essa empresa seja salva e possa pagar os trabalhadores e trabalhadoras para não ser demitido. Enfim, Pedro, eu acho que eles estão agindo completamente equivocado. E nós chegamos no Brasil agora a um dado de 50% do povo brasileiro não tem o que fazer, não está produzindo, não está trabalhando. 50%, metade da população brasileira. É um quadro desesperador. Por isso, adiar as eleições, que nós estamos discutindo agora, estamos votando no Congresso Nacional, a bancada do PT favorável, é uma necessidade. Vamos adiar para que não tenha que prorrogar por 2 anos, igual eles queriam. Então, vamos adiar, fazer um processo seguro para garantir a democracia. Obrigado, Rogério. Sobre 2 temas que você trouxe aqui, a pandemia e a questão ambiental. Você tem acompanhado, inclusive, os documentos de uma das maiores expressões mundiais de uma liderança religiosa, como o Papa Francisco, que tem conhecimento da Amazônia, que tem conhecimento e compreendido a importância do cuidado com o meio ambiente. E quando se fala em pandemia, sim, o desequilíbrio ambiental, todas as pandemias localizadas, não como esta mundialmente, mas da vaca louca, é de um animal. Da gripe aviária, é de um animal.
de uma ave. Se nós pegarmos a peste suína africana, agora está surgindo um novo vírus, que é de um suíno também, na região da China, que está identificado que pode ter uma nova pandemia. A pandemia do coronavírus, do Covid-19, também é de um animal. Então, essa questão ambiental se coloca com muita força nesse momento da pandemia. E, de outro lado, você falou muito bem, a necessidade da gente produzir alimento saudável, até porque a pandemia nos denuncia que o alimento saudável ajuda na imunidade do corpo humano e ajuda a enfrentar o vírus chamado Covid-19. Qual é a importância de nós votarmos o PL, que também você assinou, eu assinei, somos coautor, da 735, que é a lei da emergência da agricultura familiar. Eu acho que esse tema seria interessante porque não só pela necessidade, mas pela importância da mobilização dos agricultores, dos assentados de Minas Gerais, de Santa Catarina, de todo o Brasil, para que a gente consiga aprovar um projeto que já foi apresentado o relatório e nós queremos aperfeiçoá-lo, a importância da questão ambiental, a importância da produção de alimento saudável e a importância do auxílio emergencial, do crédito, da renegociação das dívidas, como prevê o PL 735, que, por sinal, de novo é do Partido dos Trabalhadores, como a Lei Cultural de Emergência Cultural, também do Partido dos Trabalhadores, tendo a primeira signatária, a Benedita da Silva, e relatada pelo Jandira Fegali, o auxílio emergencial, também da renda básica, também do Partido dos Trabalhadores, da renda mínima, renda básica, do Suplicy e da bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, da questão da agricultura familiar, da questão ambiental e produção de alimento, e pandemia e pós-pandemia, como é que você avalia, a partir da sua experiência em Minas Gerais, falando para todos os brasileiros nesta noite? Aproveita enquanto eu falo um pouquinho e vai lá votar, que tem uma nominal de uma emenda de redação. Eu já dei Vamos meu lá. voto aqui enquanto escutava. É uma emenda de redação no projeto que nós estamos falando de adiamento para 15 de novembro das eleições, que já foi aprovado no primeiro turno. Agora nós estamos votando destaques e tem uma emenda de redação simples e depois nós vamos votar o segundo turno desta votação. O Pedro Kizai falou num assunto excepcional, que é a agricultura familiar. Nós somos muito ligados a esse setor. Eu fui aqui, Pedro Kizai, delegado federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário, no segundo governo do presidente Lula. Eu aprendi muito de agricultura familiar com outro grande companheiro nosso, que você conhece muito, que é o Padre João, nosso deputado federal. Sei. E o Padre João é um dos construtores, junto com você, desse projeto. Olha, nós já atuamos assim há muito tempo. O Pronaf, por exemplo, sempre o Pronaf tinha linhas de socorro ao pequeno produtor quando ele necessitava. Então, quando há uma enchente, ou há uma estiagem, ou há uma geada, como o caso do Sul, nós fazíamos linhas especiais do Pronaf exatamente para que o pequeno produtor não perdesse a sua terra. A partir dali, ele tinha um prazo, né, ou a perda da sua produção que justificasse o não pagamento e ele ia, posteriormente, ter acesso a outro Pronaf para produzir. Em qualquer lugar do mundo civilizado, isso existe. Então, veja bem, já era para o governo Bolsonaro ter feito isso, mas ele não faz nada a não ser que a gente aprove no Congresso e, mesmo assim, tem que ficar cobrando. Esta medida que Pedro Kizai citou é exatamente para isso, para que a gente socorra os pequenos produtores e possa comprar deles alimentos, como o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que agora, na época de pandemia, as escolas estão paradas, a gente quer que esse programa continue, seja ampliado, até para os alimentos serem distribuídos, para o pequeno produtor continuar produzindo para a economia girar. Então, eu fico pensando, fosse um governo do presidente Lula, nós estaríamos aquecendo a economia em plena pandemia, exatamente para recuperar a economia. O governo Bolsonaro faz o contrário. É o Paulo Guedes falando do seu ultraliberalismo. Corta isso, corta aquilo e acaba com o Estado. E eu devolvo a bola para o Pedro Kizai, para ele falar um pouco nisso também, Pedro Kizai.
este ultraliberalismo, infelizmente, parece que não desistiram dele, né? E o Congresso Nacional vira e mexe, volta a discutir assuntos ultraliberais, parece que unifica o centrão com a direita. E aí o Bolsonaro deita e rola. Como é que você vê isso lá no Congresso? Olha, Rogério Correia, mostra que o Congresso vai fazendo sua parte em relação à pandemia e o governo de Jair Bolsonaro, que tem um ministro da Saúde interino, que entende muito pouco de saúde pública, de SUS, nunca atuou no Sistema Único de Saúde, e a importância de fortalecer o SUS, fortalecer as bases sociais do micro e pequeno empresário, dos agricultores, dos trabalhadores, do setor da cultura. Então, nós vivemos essa contradição de um governo que não responde à crise sanitária, não responde à crise social, com o aumento do desemprego. Mas por que ele não responde à crise social? Porque ele tem uma política econômica que era criminosa antes da pandemia. Aí você acompanhou, Rogério, 1,1 de crescimento em 2019. 2020 já vinha com recessão no início do ano, antes da pandemia. Essa experiência neoliberal fracassada no mundo inteiro, né, que o Paulo Guedes aprendeu na escola de Chicago e implantou no Chile, que o povo não quer mais lá também. Essa agenda atrasada, que produz mais desigualdade social, que vem desde o Temer, com a agenda do Temer da reforma trabalhista, que faz 4 milhões de trabalhadores dos aplicativos estar em greve hoje, né, Rogério? Eu acho que podemos aqui manifestar nossa solidariedade aos que paralisaram hoje os entregadores de aplicativos, 4 milhões, que não tem 13º, não tem férias, não tem carga horária definida, 8% trabalha até 15 horas, 60% trabalha 9 horas, não tem alimentação, não tem espaço de segurança, de conforto entre uma atividade e outra, entre uma corrida e outra. É a escravidão que estão implantando no país. Por quê? Porque quando foi votada a reforma trabalhista, que tem nome, tem deputados que votaram e botaram o dedo lá digital deles, trabalho intermitente, trabalho por hora, trabalho sem definição de salário mínimo, e tem milhões já, milhares já, tinha 110 mil, agora cresceu muito com a pandemia, de trabalhadores recebendo menos que o salário mínimo, ou trabalhando 10, 12, 15 horas por dia, sem 13º, sem férias. A carteira verde e amarelo que nós derrotamos aí, né, Rogério? E você ajudou, né, e nas medidas provisórias que você pode falar, de roubar direito dos trabalhadores em plena pandemia. Então, e destruir o patrimônio da sociedade brasileira. É um absurdo. Essa semana o Congresso, o Senado acabou de votar a privatização da água. Privatizar, destruir a Petrobras. Está aí a Lava Jato, o Intercept hoje mostrou Estados Unidos ajudando com as investigações da Lava Jato para destruir a infraestrutura, as melhores empresas do mundo em infraestrutura. Combata a corrupção. Tira o corrupto, mas não destrói as empresas. Não destrói a Petrobras, o pré-sal, como o instrumento mais rentável e competitivo do mundo, explorar no pré-sal, onde 6, 7 dólares se extrai um barril, quando a média mundial é 15. Eles queriam pré-sal, eles querem a Petrobras, eles querem a BR distribuidora, eles querem nossas infraestruturas num país continental. Eles não estavam preocupados com a investigação de corrupção, porque se tivesse, eles não permitiam acontecer o que aconteceu com fake news, com crime no processo eleitoral, com prisão injusta do ex-presidente Lula. Então, Rogério, eu concordo com você, você trouxe o tema central. Não adianta só fora Bolsonaro, impeachment Bolsonaro. Precisa também acabar com a agenda econômica de desigualdade, de profunda sofrimento para o povo brasileiro, que você falou um dado, 87 milhões de brasileiros estão desocupados e ocupados 85%, ou seja, passou de 50% a população desocupada no país. E o Bolsonaro utiliza fotos de inauguração lá do São Francisco, de fotos passadas, de inauguração passada. Tá? Então, eu acho que isso que é importante, Rogério, e eu queria lhe perguntar da crise sanitária, a crise econômica por causa da agenda neoliberal, junta com a crise política. É uma bomba, não é, Rogério? Exato.
Você falou da inauguração dele lá no São Francisco, que absurdo, né? A transposição de São Francisco é obra genuinamente do Lula, né? Lula pensou nisso tudo. Aliás, isso vinha lá de Dom Pedro II, e o Lula foi o único que encarou de fazer isso. É A isso gente aí. aqui em Minas tem muito orgulho do São Francisco e sabe que o Lula é o pai da transposição do São Francisco e nós temos muito carinho com o Lula também por isso. Agora, Bolsonaro não tem nada que inaugurar, né? Eu fiquei outro dia, perguntei lá na Câmara, o que o Bolsonaro pode inaugurar? Sabe o que o Bolsonaro pode inaugurar? Comprimido de cloroquina. Eu acho que é a única coisa que ele Essa mandou é fazer. boa. Fez cloroquina, diz que tem cloroquina estocada para 5 anos, Pedro Kizai, que ele fez de cloroquina, que não vale para nada. Teria Um que homem desse investigar, devia né? estar preso. Oi? Teria que investigar essas compras de cloroquina, né, Rogério? Já Porque tem pedi. aquele caso do deputado estadual do PSL do Rio de Janeiro, que morreu, que a gente não sabe se é de Covid-19 ou da cloroquina que ele tomou. Ah, precisaria investigar, porque pode ser que a causa da morte dele não seja a Covid-19, mas seja a cloroquina. É, Entendeu? Então, esse Bolsonaro é tão pernicioso que ele põe o exército para fabricar cloroquina. Gastou um dinheirão lá no exército para fabricar um remédio que não vale para nada. Isso era só isso já era motivo de impeachment, você lembrou bem. Mas, para doença autoimune, né, Rogério? Até pode servir para malária, que é doença autoimune, mas doença viral é outra coisa, é outra natureza, e portanto, pode ser outro tratamento, né? outro tratamento, esse não tem comprovação nenhuma, e ele sai produzindo no Exército, manda produzir sem que os médicos e a Organização Mundial de Saúde colocassem essa necessidade. Então, isso é crime. É crime também contra a administração pública. Você está candidatando a prefeito, já foi prefeito, sabe muito bem. Você não pode sair gastando dinheiro público sem as orientações, inclusive, da ciência, né, da medicina, do seu secretário de saúde. Eles mandam o Exército, falam, Exército, produz cloroquina. E o Exército sai produzindo cloroquina, desperdiçando dinheiro público, crime. Eu pedi para o ministro da Defesa ir lá na Câmara, mas nós estamos em recesso com essa pandemia, então eles vão usando e abusando. Kizai, a gente vai lá resistindo, né? Então tem a medida provisória que nós resistimos, se lembrou, foi a 905, que era a carteira verde-amarelo, que tirava direito dos trabalhadores todos, inclusive 13º e 1/3 de férias. Nós conseguimos caducar. Mas eles conseguiram aprovar a 927, que tirou um monte de direito do trabalhador durante a pandemia. Agora nós barramos a 922, que é aquela que eles iam acabar com o concurso público. E nós conseguimos que ela caducasse agora, é uma boa notícia para os servidores públicos. Simplesmente contratava temporariamente quem quisesse, na quantidade que quisesse, em todas as áreas. Essa também nós barramos, mas eles fizeram a privatização das águas e do esgoto. Então, lá, pessoal, é uma queda de braço o tempo inteiro. E nos assuntos econômicos, o Centrão acaba fechando com a direita. A ultradireita e a direita, na hora H da questão econômica, das elites brasileiras, dos planos mirabolantes do ultraliberalismo, eles fecham entre si. Então, é para vocês sentirem como é que anda a disputa lá e a necessidade do povo estar mobilizado. Se nós não podemos ainda estar nas ruas, todos, nos preparemos, porque com o governo Bolsonaro em queda, rejeição grande, o impeachment e o fora Bolsonaro é uma possibilidade real. Você não acha, Guilherme? Com certeza. Rogério, quando você fala, eu vou aproveitar para votar. Vai votar, que eu já votei aqui, também a nossa bancada vota sim. Então, enquanto você vai votando, o deputado Rogério trouxe um tema importante. Nós já falamos da crise sanitária e da irresponsabilidade do governo Bolsonaro, a política econômica que aumenta o desemprego, a recessão econômica, somada-se à crise sanitária, à pandemia. Terceiro, a crise política, e dentro da crise política, a impopularidade do presidente, e agora que ele falava da nova política, se associa ao centrão para tentar se salvar. Que nova política é essa? Eu acho que é isso que se criminalizou a política, se demonizou a política, se montou uma organização criminosa,
no espaço do judiciário e setores do judiciário para deslegitimar a democracia em 2016, para impedir o ex-presidente Lula de ser candidato, que o povo decidisse se queria ou não o Lula presidente. Foi impedido. Em 2018, com fake news, com a ilegitimidade, com uma fraude eleitoral. E agora, que deu o Bolsonaro, que fez o discurso do antissistema, da antipolítica, agora começa a comprar setores do Centrão com cargos no governo para se salvar do impeachment. Você acha, Rogério, que se o povo for para a rua, no pós-pandemia, agora se na pandemia tem que cuidar um pouco do isolamento, nós continuamos cuidando da aglomeração humana, você acredita que é possível ter o impeachment do Bolsonaro ou a cassação da chapa de Bolsonaro pelo TSE, se tiver opinião pública legitimando essa decisão política, e você acha que deveríamos ter, não Mourão, mas uma eleição para presidente, e o povo volta lá para a urna e decide o seu candidato a presidente para definir um novo destino para si, para suas famílias, para o povo brasileiro e para o Brasil? Como você vê essa conjuntura política dentro dessa crise e qual é o caminho? Você acha que tem saída nessa crise política? Tem sim. Eu concordo com o que você colocou, que a saída é exatamente essa mobilização social e novas eleições. Essas eleições têm que se dar através de uma emenda constitucional, que não é casuísmo nosso de agora, não. Já é uma emenda constitucional que, quando o deputado Miro Teixeira, do PDT, apresentou há mais tempo, e pressupõe isso. Houve o impeachment, em especial quando é um crime de responsabilidade que envolve o governo, que é o caso do Bolsonaro, que este crime de responsabilidade possa concluir pela nova eleição em 90 dias. Isso é a emenda constitucional do Miro Teixeira, que a gente quer que ela tramite. Agora, isso é claro, vai depender desta mobilização social. Mas nós temos também um dado recente que 64% do povo brasileiro, o padre João falou isso lá no plenário hoje, 64% do povo brasileiro acha que o governo Bolsonaro atrapalha mais do que ajuda. Então, já é um índice muito grande de quem rejeita esse governo. Kizai, vou mudar um assunto para você comentar para a gente, além do impeachment do Bolsonaro e fora do Bolsonaro. Primeiro, que acabamos de votar o segundo turno do adiamento das eleições, né? Pelo que tudo indica, vai ser adiado para 15 de novembro. Primeiro turno já aprovou, está aprovando agora em segundo turno. Mas então, Rogério, vamos dar um informe para todos os internautas que Sim. alterou a data da eleição de 4 de outubro para 15 de novembro. As convenções partidárias também alteraram do dia 20 de julho a 5 de agosto para 31 de agosto a 16 de setembro. Então, para que todos... A desincompatibilização dos cargos também transfere para mais um mês, portanto, sobre a desincompatibilização, o calendário eleitoral também se altera daqui para frente. Tudo que aconteceu antes não se altera. Todas as desincompatibilizações, os prazos da Justiça Eleitoral mantêm-se o mesmo. Daqui para frente, que joga para esses 45 dias a eleição, para 15 de novembro, que é o tempo antigo que nós fazíamos votação, né, Rogério? Então, só para esclarecer o que nós votamos hoje, que em função, não por uma decisão política, mas por mais uma decisão dos cientistas, dos especialistas da área sanitária, que colocou quem defende a vida, quem defende o povo brasileiro, mas, ao mesmo tempo, preservando a democracia. Cuidar da vida e da democracia. Está garantido uma extensão maior do prazo e, ao mesmo tempo, cuidando, né, de preservar a democracia, que o povo quer escolher seu prefeito, sua prefeita, seu vereador, sua vereadora, para, no poder local, ter o direito democrático de escolher. Então, está preservada a democracia, preservado o direito ao povo e, ao mesmo tempo, estendido a pedido dos especialistas, de todos os infectologistas, que dizem que, com a irresponsabilidade do Bolsonaro, que é ele que é o grande responsável da extensão da pandemia, demorando tanto, com tantos contaminados e tantas mortes, tem que estender
o prazo da eleição. Acho que é um pouco esse informe que nós teríamos que dar nessa live, que é ao vivo, né? Estamos ao vivo e acabamos de votar o segundo turno. É isso, Rogério? É isso aí. Tá? O resultado do segundo turno ainda não saiu, mas o que tudo indica, vai repetir o primeiro turno, que foi uma votação bem grande. Então, as eleições serão essas datas que o Pedro Kizai falou. E o presidente Rodrigo Maia já avisou que amanhã, às 10 horas, aprovado agora o segundo turno, eles vão fazer a promulgação da PEC. Então, a partir de amanhã, já estará oficialmente adiada as eleições, com todo o calendário. Inclusive, quem estava para fazer o desligamento, para concorrer às eleições na sexta-feira, que era o prazo para servidor público, vai poder também ter o mesmo adiamento de 1 mês e meio, que é o que nós estamos adiando as eleições. Então, isso é importante para o pessoal acalmar. Então, amanhã, 10 horas, faz essa promulgação. É importante também porque estamos diante de um pré-candidato, que é o Pedro Kizai, não é isso? Aí na nossa querida Chapecó. E eu também, agora, me transformei em pré-candidato em Belo Horizonte, Pedro. Depois Rogério? Conto isso para vocês. Então, como é que você vê, Rogério, esse debate das eleições? Então, a transferência das eleições para 15 de novembro, a importância, e aí uma pergunta bem elementar. Você sabe que para desestabilizar o governo da presidenta Dilma, como diz Tasso Gereissati, Aécio Neves não aceitou, e você foi um grande que enfrentou Aécio Neves em Minas Gerais, eu lembro como tu era deputado estadual, tu denunciava, estava sempre aguerrido no enfrentamento ao Aécio Neves. O Tarso Gereissati, não precisa dizer nós, o Tarso Gereissati, líder do PSDB, diz, eles cometeram 3 grandes erros, o PSDB. Primeiro, não ter aceito o resultado das eleições 2 dias depois. Ou seja, deslegitimar o processo legítimo de 54 milhões de brasileiros. Portanto, questão da democracia. O segundo, ter sabotado a política econômica e a política social da Dilma para produzir instabilidade econômica, para produzir como consequência instabilidade política e favorecer o golpe à democracia. E o terceiro, que o PSDB, segundo o Tarso Gereissati, cometeu o terceiro erro, ter feito o golpe e participado do governo Temer, o governo mais impopular, que congelou para 20 anos saúde, educação, assistência, previdência, que fez a reforma trabalhista, que essa agenda continua com Paulo Guedes e Bolsonaro. Quando se fala em envolver-se e o povo participar da política, quando criminalizaram e demonizaram a política, que deu o Bolsonaro, as eleições municipais são um espaço democrático de recuperar o papel da política, a importância da política, Rogério? Com certeza. Precisamos de resgatar, porque eles fizeram o contrário, né? Foi o papel que Aécio Neves teve junto com a Lava Jato, só que ele achou que ele ia se aproveitar disso. Ele juntou com Moro, Dallagnol, pessoal aí da chamada República de Curitiba, né? Aí perto aí da Santa Catarina, e esse pessoal de Curitiba que agora está se desmascarando, estamos vendo que eles vendiam o Brasil para os Estados Unidos, hoje está uma denúncia seríssima sobre eles. Eles entregaram a falência da Odebrecht e a Petrobras para poder os Estados Unidos se apossar do pré-sal. Era tudo um conluio feito, inclusive, com o FBI. Então, veja bem. E o Aécio Neves participava disso. Então, eles esperavam que o golpe iria levar o PSDB ao governo, a partir da retirada da Dilma com um impeachment sem crime. E acabaram levando ao Bolsonaro. Então, agora nós temos um governo de ultradireita destruindo o Brasil, colocando metade da população brasileira sem ter o que fazer, sem produzir absolutamente nada, enfrentando a pandemia no obscurantismo, negando a ciência, não consegue ter um ministro da saúde, não consegue ter um ministro da educação, um caos absoluto no Brasil. Fruto disso. E o Aécio Neves, que eu tanto denunciei, hoje ele é um deputado fantasma, né, Kizai? Rogério, tu vê ele em Minas Gerais, porque eu não vejo no plenário, eu não vejo ele usando da palavra, eu não vejo ele votando, só vota em agora virtual, ele conseguiu se esconder de vez, né? Antes da pandemia, nós não víamos ele no plenário.
Antes da pandemia, a gente não via ele na tribuna. Antes da pandemia, a gente não via ele. Agora que sumiu de vez, ele anda por Minas Gerais aí, ele está por aí? Nada, fica quieto, moribundo lá em Brasília. É um deputado fantasma. É É isso isso. que ele fez. Ele e o PSDB virou também um partido de fantasmas. Então, é isso que eles conseguiram ao negar a política. Negaram a É isso. política e fizeram a ultradireita. O PT está vivo, com todos os ataques que A fizeram, Dilma está viva, o Lula está vivo, o Fernando Haddad está vivo. e a política está viva, porque nós É estamos isso. demonstrando que ela é uma necessidade para poder tirar o Brasil desse caos. Olha, acabou lá a votação, a matéria vai à promulgação amanhã, 10 horas da manhã. Então, as eleições ficam mesmo para 15 de novembro. Que Olha aí. sejam eleições sem fake news. Hoje eu É falei isso lá. isso. Eleições sem Falando em fake fake news. news, Rogério, como é que você vê, você que foi vítima, inclusive, de fake news, de ofensivas, porque você denuncia também, como você vê na democracia essa pós-verdade, que alguns chamam de pós-verdade, outros chamam de mentira mesmo, ou de fake news mesmo? Como é que você avalia para aperfeiçoar a democracia? Precisamos na Câmara aprovar o PL da fake news que foi aprovado no Senado? Como é que alguns deputados já estão reagindo? Os deputados bolsonaristas não querem um projeto de lei que diz que mentira não pode acontecer. Eles não querem, Como porque é eles querem continuar falando mentira. Eles é falaram isso, né? tanta mentira. Kit gay, né? Lembra o kit gay? Sim, Eles mamadeira da disseminaram, piroca, kit gay e milhões de brasileiros, né, sem conhecimento, na inocência, acreditaram, né? porque eles mandam endereçado, né? Então eles pegam aquilo, mandam no WhatsApp só para aqueles que podem acreditar. E a gente não fica sabendo, você nem desmente. Então, eles mandam endereçado, é tudo muito bem arquitetado, né? Tem livros hoje que estudam isso. Então, eles vão quebrando a democracia, quebrando a política e substituindo pelo ódio. Então, as pessoas tornam o inimigo delas alguém que seja a favor ou tenha produzido kit gay, mas ninguém produziu kit gay, mas mesmo assim eles têm ódio daquela pessoa, que no caso era o Haddad, para tentar ganhar as eleições em cima do ódio a alguém por uma coisa que ele evidentemente não fez. Quem é que ia fazer um kit gay? Então, mamadeira de piroca, pelo amor de Deus, até isso. Sei. E eles julgavam isso no WhatsApp das pessoas e a gente nem sabia que isso estava sendo disseminado. Então, eles continuam fazendo isso. Aquela deputada Carla Zambelli, você lembrou bem aí, quando eu pedi o passaporte que o Supremo Tribunal Federal pegasse o passaporte do Weintraub, do ex-ministro, que ele ia fugir, como de fato fugiu, ela foi para as redes e mandou os bolsonaristas me atacar, falou assim, você vai conhecer a tsunami bolsonarista. Kizar, que vem de robô, foram Sim, milhares. Eu foi, fiquei em né? casa, minha Eu esposa até estava vendo assustada, algumas redes que repete a mesma coisa contra ti, né? de 8 horas até meia-noite, e tentando, gente tentava ligar, bolsonarista doente, e nomes palavrões, e aquilo vai na rede o tempo inteiro. Eu não importei, eu sabia que era robô, mas minha esposa ficou assustada, porque é um tempo inteiro. E ameaças de morte. Né? Aí vem alguns que extrapolam e ameaçam de morte. Mas foi o quê? Orientação da Carla Zambelli. Aí eu fui no Supremo, levei tudo lá. Então, ela é desprovida também de inteligência. Né? A Joyce Hasselman falou isso na CPI, é verdade. Porque ela mesma, no momento desse, que ela está sendo investigada, o sigilo dela foi quebrado no Supremo, porque ela está ameaçando os ministros. E ela fala: olha, pessoal, é assim, vai lá, ataca aquele lá, e coloca isso no tweet. Ela, evidentemente, provou contra si mesma, fez prova contra si. Mas aí deu para perceber como é que era. Então, em questões de horas, os robôs vão ameaçar as pessoas e, se deixar, fazem alguma coisa mesmo. E eles não querem que isso seja regulamentado como crime. Querem continuar fazendo, ou seja, querem cometer crime sem ser punido, dizendo que isso é liberdade. Isso não é liberdade. Isso é crime. Liberdade é opinião, que nós estamos conversando aqui, é criticar o Bolsonaro, outros quiser criticar o Lula, quiser criticar o PT, isso é liberdade. É democracia. Agora, fazer mentiras e contra a E imagem. destruir a reputação, né? Essa coisa de destruir a reputação da pessoa e não conviver com a divergência, com a diferença, né?
Kizai, deixa eu mudar de assunto e perguntar uma coisa boa, que eu sei que você Eu queria falar do Vantral depois e da educação. Tu é professor, eu sou isso. professor, e Eu ia te eu perguntar queria isso. falar do Vélez Rodrigues, do Vantral e do É novo isso que eu ia te ministro que não perguntar. conseguiu se empossar. O Fundeb. Fala para a gente aí do Fundeb. É isso, Nossa base quer saber do Fundeb. é claro. Então, quando você falou em Vantral, eu queria entrar nesse tema da educação, porque eram dois temas que eu queria abordar contigo, além da questão mais geral, era sobre a agricultura familiar que você falou já, se manifestou dos nossos agricultores, a importância de apoiar o PL e votar o PL 735, e o do Fundeb. Não tem como nós fazer uma live, dois professores aqui, se não falar de educação brasileira. Você acha que a educação é fundamental? Você acha que o Fundeb é fundamental? O relatório da Dorinha, né, que semana passada você acompanhou, nós fizemos uma semana da ciência e da educação pública brasileira, foi uma coisa extraordinária de mobilização no Brasil inteiro, desde a segunda-feira até sexta, milhares e milhares de participantes. Agora chegou a hora de, além da crítica ao Vantral, que não se envolveu no debate do Fundeb, que eu não sei se você concorda comigo, mas foi o ministro mais desqualificado tecnicamente, o ministro mais desqualificado moralmente da história da República e da história do país. Nós nunca imaginava, você como professor e eu, que alguém pudesse confiar um dos principais ministérios que define o futuro do país. Se nós falarmos em Fundeb, é mais de 40 milhões de crianças na creche, no ensino fundamental, na educação. No ensino médio, que vai ser atingido pelo Fundeb, estamos falando em ciência, estamos falando em universidade pública, institutos federais, que era a responsabilidade do Ministério da Educação. Então, se nós temos a crítica a esses ministros, como é que você vê dos dois lados? O governo Bolsonaro na política educacional brasileira e, de outro lado, o papel do Congresso. Porque todos que estão nos acompanhando, a emenda constitucional 15, que é do Fundeb, não depende do Bolsonaro na promulgação ou sanção ou veto. Se promulga no Congresso. Por isso que quando se fala em promulgar, como a emenda da transferência da eleição, é promulgado no próprio Congresso. O caso do Fundeb também. Mesmo que o Bolsonaro é contra o Fundeb, se nós fizermos 308 votos na Câmara dos Deputados, depois 47 votos, 47, né, no Senado, a gente aprova o Fundeb. O que tem que fazer para aprovar o Fundeb? Precisa de mais mobilização da sociedade brasileira? Precisa sempre de pressão, né? Mas eu estou otimista pelo que eu vi lá. A bancada da educação, também no Congresso, está mais articulada, né? Você já é deputada há 3 mandatos, eu cheguei agora, mas me pareceu, me surpreendeu para positivo a bancada da educação. O PT tem uma bancada forte de professores, né, de favoráveis à educação pública, mas eu senti que mesmo em bancadas de outros partidos mais à direita, tem muita gente ligada à educação. Isso fez, por exemplo, que a gente não aprovasse num dos projetos de lei complementar que não podia ter arroxo em cima dos profissionais de educação. Depois disso, o Bolsonaro vetou, nós vamos tentar derrubar o veto. Mas eu senti muita força ali. E o Fundeb também, muito deputado cobrando do Rodrigo Maia para ele colocar na pauta. A notícia que nós temos é que ele vai colocar na pauta em meados de julho, né? Por volta É isso, essa é a previsão. 15 de julho. Então, nós votaríamos o Fundeb para ele ir para o Senado. Então, é fundamental, porque se já pensou no governo Bolsonaro, a gente sem fundo da educação básica, eles vão privatizar a educação, o Paulo Guedes acaba com isso em 2 tempos. Né? Eu nunca vi o governo ter tanto ministro da educação ruim igual esse. E nunca vi um tão ruim igual esse Weintraub. Olha que eu estudei na época do regime militar, viu, Pizarro? Eu já sou mais velho um pouquinho que você. E nem no regime militar a gente via tanto ministro esquisito igual desse Bolsonaro, não. Não era fácil na época. Eu lembro que tinha um ministro da Educação, todos lembram disso, lembram ou sabem, que era o ministro Jarbas Passarinho. Foi ministro de muita coisa, foi da Educação também. E ele era durão, então ele falava: estudante é para estudar, como coisa que estudante não podia se organizar. Mais ou menos o que esse falou, né? Estudante só sabe fazer balbúrdia.
Mas Uhum. nem eles eram tão ruins e desqualificados igual esse Weintraub. Esse Bolsonaro consegue ser pior do que o que já teve aí para trás. Né? Então, o Fundeb, eu estou esperançoso que a gente aprove. É muito importante para resistir, que aí você garante na Constituição que este fundo é permanente, tem recursos da União, tem os recursos do Estado e município, e preserva os recursos para a educação básica. Depois nós vamos ter que, em outro momento, terminar e revogar a emenda 95, que congelou as verbas por 20 anos. Mas pelo menos dá um tempo para a gente respirar e retomar o governo, né? Porque eu acho que esse Bolsonaro é, no máximo, um mandato só, e olha que eu estou confiante que nós vamos tirá-lo. Então, eu estou confiante nessa questão de que nós vamos aprovar o Fundeb, mas precisa de pressão, sim. Muito bom, Rogério. Teve um episódio, não sei se você se recorda, quando o Vélez Rodrigues, o primeiro-ministro do Jair Bolsonaro, esteve na Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, e todos nós defendendo a saída dele, que era incompetente, que era um atrapalhado, que não tinha claro o que ele queria no ministério, e o Túlio Gadelha, lá de Pernambuco, ele se inscreveu no final e ele disse: Olha, deputados, eu quero aqui divergir dos meus colegas e vou defender a permanência do Vélez Rodrigues, porque o que virá no lugar dele vai ser pior que ele. E nós todos ficamos assim, né? E olha, depois de 14 meses de Vantral, a gente tem que dar razão para o Túlio Gadelha, né? Porque Aliás, o Vantral foi. Tanto é que é fugitivo, porque tem denúncia do IACF, aí da ex-mulher do IACF, né? Que nossa, 24 milhões daqueles contratos de 239 milhões, 24 milhões é no Ministério da Educação, né? bem Quem sabe lembrado, ele está fugido porque ele sabe que a investigação vai chegar até ele. bem Quem lembrado. sabe é ali o problema que está. Por que, que o Vantral fugiu? Porque, aparentemente, na liberdade democrática, nós criticamos o Vantral, mas ele tem direito a se defender, o direito amplo de defesa, nós vamos sempre defender isso. Isso é um princípio constitucional. Ele é inocente até que ele prove o contrário. Mas será que ele não se auto-julgou já e fugiu? Porque pode chegar na investigação do Queiroz, do IACF, da ex-mulher do IACF, inclusive os contratos de mais de 20 milhões com o Ministério da Educação, contratos meio difíceis de serem explicados tecnicamente? Será que está ali uma questão? Então, esse é o primeiro comentário que eu estou fazendo junto da tua fala, Rogério. E a outra, a importância da mobilização para o Fundeb, né? Todo o Brasil tem que continuar pressionando, porque não só tem que aprovar o Fundeb, mas tem que aprovar pelo menos o relatório da deputada Dorinha, né? Que excluiu o salário de educação do Fundeb, que ampliou de 10, nós queríamos 40, mas de 10 para 20% a contribuição da União para estados e municípios, que alterou. E olha, você tem conhecimento, em Minas Gerais, você tem muito município mais pobre e municípios mais ricos. Antes, o Fundeb atual, que foi uma grande conquista do governo Lula em 2006, iniciando o funcionamento em 2007, na época, ministro Fernando Haddad, foi uma grande conquista para a educação básica brasileira, porque eu fui prefeito de Chapecó quando tinha só Fundef, onde nós bancava a creche, não tinha Fundeb, dinheiro do governo federal para transporte escolar, para educação infantil, para pagamento de professores, nem o ensino médio nos estados. Então, o Fundeb foi uma grande conquista. Agora queremos mais, queremos um Fundeb mais robusto, com mais contribuição da União. Mas um critério importante, Rogério, que é a classificação da situação socioeconômica do município, não só do estado. Santa Catarina pode não receber por 20% do Fundeb, mas municípios pobres de Santa Catarina poderão receber no Fundeb com a nova classificação, com a nova forma de distribuição, com os novos critérios do Fundeb. Então, a gente está fazendo um Fundeb mais justo. E eu participei como membro titular, você tem participado de todo o debate do Fundeb, Rogério, de todo o debate da educação, você é professor, é deputado federal, e tem acompanhado. Então, vai fazer mais justiça com os municípios de Minas Gerais. Os municípios mais pobres de Minas Gerais vão receber mais do Fundeb. Os municípios mais ricos, como o Camaçari da Bahia, que tem polo petroquímico, recebe o mesmo que o município pobre da Bahia. Não, agora vai se diferenciar.
Camaçari pode não receber, mas o município mais pobre, com mais dificuldade social e educacional, vai receber mais do Fundeb. Então, eu acho que isso que você fala de nós mobilizar a sociedade e votar o Fundeb, para mim, nesse momento, é a grande prioridade, até porque a gente nem sabe quem será o próximo ministro da Educação, nem falamos do terceiro ministro da Educação. Isso não existiu, né? Esse não existiu, nem tomou posse. Esse não existiu. Esse ainda está por vir. Aqui em Minas, os municípios do norte de Minas, Vale de Jequitinhonha, Vale do Mucuri e noroeste de Minas, alguns, com certeza vão receber mais. Agora, é bom dizer que nenhum perde, viu, pessoal? Ninguém recebe. Claro. Agora, se acabar o Fundeb, aí é o fim do mundo. Aí vai prejudicar 90% dos municípios brasileiros. Então, o Fundeb é essencial para a garantia da educação pública. Por isso, é prioridade nossa da educação fazer a aprovação desse Fundeb. Né? Você lembrou do Weintraub, que saiu fugido? E ele fugiu por causa desses contratos mesmo. E da ligação dele com a ASEF, com a mulher do ASEF, a confusão que eles arrumam. Agora a gente vai lembrando, né? A mulher do ASEF, que era também empresária, junto com ele, era sócia dele, e tinha contratos com o Weintraub na educação. Mas tem também um outro motivo que ele pode ter fugido, que são os editais para livro didático de educação infantil. Isso envolve lá em torno de 500 milhões de reais. São milhões de crianças que recebiam esse livro também pelo Fundeb e pelo FNDE. E ele fez um edital muito arranjado, que quem iam ganhar era só algumas editoras ligadas à ideologia dele e, evidentemente, ao bolsonarismo. Então, nós pedimos, inclusive, a anulação deste edital dentro do Tribunal de Contas da União, que parece edital arranjado. Então, esse Weintraub, além de tudo, cheira muita corrupção lá dentro. Kizai, deixa eu falar num assunto com vocês, que eu vi alguém perguntando aí de Santa Catarina como é que vai o Zema. O Zema é do Partido Novo. O Partido Novo, lá na Câmara, é um verdadeiro desastre. Ele só vota com os empresários. É o Partido dos Empresários, o tal do Partido Novo. É impressionante. Os empresários grandes e dos banqueiros, né? É, empresário grande e banqueiro. Eles não têm vergonha, não. Eles falam mesmo. Eles representam esses banqueiros e não pode taxar grande fortuna e assim vai. E aqui é um desastre o governo. Agora, em plena pandemia, ele resolveu mandar uma reforma sindical, uma reforma administrativa para tirar direito do servidor público e uma reforma previdenciária em plena pandemia. Então, o José Wilson está perguntando sobre o Zema aqui, do Partido Novo, é isso. É um PSDB piorado. É um PSDB mais ultraliberal ainda, é um partido mais ultraliberal do que o PSDB, por incrível que pareça. Então, aqui em Minas, quando o Aécio era governador, ele fez um negócio que chamava choque de gestão. Pois ele mandou esse choque de gestão para vários governos do PSDB. O choque de gestão era privatização e choque para retirar direito do servidor público e diminuir o Estado, o tamanho do Estado. Isso que era o choque de gestão. E ele fez aqui em Minas choque de gestão de primeira geração, segunda geração e terceira geração, que foi o governo dele e Anastasia, foram 3 governos. Felizmente, eles não conseguiram fazer o de quarta geração, que o Pimentel ganhou a eleição. Agora entrou o Zema está fazendo o de quarta, quinta e sexta geração, destruindo o serviço público. Então é isso o governo do Zema, é o ultraliberalismo elevado à enésima potência. Numa época de pandemia, vira um verdadeiro pandemônio. E ele é cheio de mancada. A última dele é que ele, fazendo igual o Bolsonaro, foi tratar a pandemia como gripezinha. E falou, não, é vírus. O vírus tem mesmo que viajar. E o vírus viajou para o interior do estado inteiro, viajou, mas como não era turista, era vírus, infectou o estado, agora está uma lástima. Nós estamos com 90% dos leitos no estado de UTI ocupados, porque o Zema não deu solução. Fez igual o Bolsonaro. Aqui em Santa Catarina, Rogério, governador do time do Bolsonaro, que se elegeu na onda Bolsonaro, com uma vice já estão rompidos, estão brigando os dois, tem uma CPI contra o governador e também pode atingir a vice-governadora, e com muita dificuldade
de comandar no Estado essa chamada nova política da onda bolsonarista. Então, quem sabe, esse momento histórico é de reflexão do que significou essas mudanças nos estados, e com certeza as mudanças, provavelmente de Minas Gerais, como também de Santa Catarina, foi para pior. É o que você está dizendo aí, né, Rogério? O Kizai, Então, e como oi. brigam, hein? Depois você me fala dessa briga. Eles brigam demais, né? Lá na Brigam Câmara. demais, brigam. Bolsonaro briga com o ministro, Bolsonaro tira ministro dele, que era o mais popular. Os dois ministros mais populares do Bolsonaro ele tira. Aqui já caiu 3, 4 secretários, vice-governadora oportunista, não tem lealdade com o seu próprio governador, faz uma carta condenando o próprio governador, e é evidente que tem que investigar. E, para mim, mostra irregularidades aqui no governo do Estado, comprando respiradores aí por 33 milhões de reais, como outros governadores, naquele desespero que o próprio presidente Jair Bolsonaro não atendia os estados, não atendia os municípios. Então, tem muitas licitações aí questionável e precisa investigar sobre isso, mas é mais comando, é mais que direção, e você denuncia mais sério, porque é o ultra neoliberalismo aí, as últimas consequências no estado de Minas Gerais, com tanta desigualdade social no seu estado, né, Rogério? Mas, Rogério, nós estamos chegando ao final da nossa live. Tá bom o nosso papo. Eu queria, daqui 3 minutos a gente conclui a nossa live, e eu queria fazer uma pergunta final, além de dizer para todos os internautas das redes sociais do deputado Rogério Correia, que é uma alegria enorme partilhar esse diálogo com esse mineiro da fibra, da história, da luta, da garra, que não desiste nunca, né? Não desiste nunca, está sempre na boa luta, nas boas causas, com profunda dignidade. E os internautas aqui de Santa Catarina, dos outros estados do país que têm nos acompanhado, nós queremos agradecer. Compartilhe conosco, interage conosco, e também se inscreva nos canais do deputado Rogério Correia, do deputado Pedro Zay, no YouTube, no Facebook, na página, no canal. Vamos partilhando para mais pessoas usufruírem de um bom diálogo, de um bom debate sobre a conjuntura e sobre o futuro. E sobre o futuro, eu queria que você desse uma mensagem final. Eu que fiz 4 anos de teologia, e fui o primeiro prefeito do país, o Rogério estava falando de agricultura familiar, que implantou o PAA. Na época se chamava compra direta. O presidente Lula veio para Chapecó em 2003, 10 meses que ele estava de presidente, e assinou o primeiro convênio do país para a gente comprar diretamente do agricultor para os programas públicos, um alimento saudável, um alimento fresquinho, um alimento com qualidade, e depois virou o PA, que foi uma experiência extraordinária no país. Agora, Rogério, nós fizemos crítica ao governo Bolsonaro, falamos de outros temas, a importância do Congresso e da nossa bancada em votar temas fundamentais nesse período da pandemia, como você participou e foi coautor da emergência cultural, do auxílio emergencial, agora do PL da agricultura familiar, de todo esse debate que a gente construiu junto no Congresso, a discussão do Fundeb, da educação, de todas as nossas agendas. Agora, o Brasil tem futuro, Rogério? Tem esperança? Temos utopia? Qual é a mensagem para os nossos, todos que acompanharam a nossa live, se há esperança? E por onde passa essa esperança do esperançar de Paulo Freire? Muito bem, Kizai. Temos que terminar dando ao nosso povo esperanças, né? E elas são boas. Eu acho que o Brasil tem jeito. Já teve. Quando o Lula governou, nós tivemos quase pleno emprego. É bom lembrar isso no Brasil. Nós podemos avançar rapidamente para fazer um Brasil melhor. Aliás, o PT está construindo, junto com os partidos de esquerda, é importante, nós não falamos disso, numa próxima live a gente fala, mas é importante construir uma frente de esquerda que fale do socialismo, uma frente de esquerda que fale em igualdade, fraternidade. Nós precisamos de colocar esses valores também para que a humanidade se aposse deles. Nós temos que retirar esses valores ruins que têm sido colocados pela extrema-direita, pelo neofascismo no Brasil e em muitos países do mundo. Substituir isso pela esperança, pela convivência solidária entre as pessoas. E fazer, portanto, um país onde a gente divida renda, onde os banqueiros não tenham que ganhar tanto quanto ganham, que essas grandes fortunas sejam taxadas, o dividendo, o lucro,
que essas grandes empresas mineradoras, exportadoras de produtos agrícolas que sufocam a agricultura familiar, que eles tenham que pagar o justo imposto para a gente dividir renda. Fazendo isso, dá para todos, porque quando o pobre está com dinheirinho no bolso, ele vai fazer a economia girar. Foi o que o presidente Lula fez, ou seja, fortaleceu o mercado interno, colocou o trabalhador ganhando dinheiro. Agora, quando o PT voltar, quando a esquerda assumir, nós vamos ter que radicalizar a democracia, fazer do país mais democrático, para que não tenha mais possibilidades de golpe, para que eles não golpeiem a democracia e implantem novamente governos autoritários como esse. Isso nós aprendemos a lição. E o fundamental disso é participação popular. Você falou aí da agricultura familiar, eu fui do Ministério do Desenvolvimento Agrário no segundo governo do Lula, e nós tínhamos algo muito importante, que eram os territórios da cidadania, que a gente fazia nas regiões rurais. Vamos fazer esses territórios da cidadania, que reúne o povo, tanto por região como por afinidade, para que eles construam o processo democrático conjuntamente. Aí nós vamos ter mais segurança do Brasil avançar. Isai, eu queria te fazer um convite, terminando essa pandemia, para você vir em Belo Horizonte. Nós vamos lá no Mercado Central, comer um queijinho mineiro, tomar uma cachaçinha mineira lá do norte de Minas, junto com um franguinho com quiabo, ou então fígado acebolado, que a gente come no mercado aqui, viu? Será um prazer recebê-lo aqui, para agradecer tanto que você me ajuda lá em Brasília. Obrigado, Rogério Correia. Eu vou experimentar o queijinho teu e vou levar um queijinho também, um queijo que já também Santa Catarina está desenvolvendo, fazendo, queijo cru, como vocês têm ali, o queijo canastra. Temos também uns bons queijos aqui. Então, a semana retrasada, eu comprei um queijo mineiro e um queijo catarinense. E são dois bons e muito bons queijos. Tem um amigo nosso, Presoto, lá de Florianópolis, que partilha um bom queijo e distribui um bom queijo com um bom vinho. Nesse período de inverno, de frio aqui no sul, a gente toma junto, come um queijinho e toma um bom vinho, que faz bem. Então, Rogério, muito obrigado. Eu quero falar aqui para todos os internautas que a gente não interagiu muito, estava muito boa o papo com o Rogério, eu queria aproveitar muito a experiência e a história do Rogério Correia, mas em outros momentos vamos estar partilhando, nós vamos estar respondendo aos internautas que veio perguntas também, e agradecer profundamente tua generosidade, tua lealdade com o povo de Minas, com o povo do Brasil, e quero te destacar, quando você fez a luta também de Brumadinho, né, antes de Mariana, toda a luta da CPI, o projeto de lei, o direito do atingido pelas barragens. Eu que fiz meus estudos acadêmicos também sobre os projetos hidrelétricos aqui na bacia do Rio Uruguai, tenho presente o quanto é importante estar do lado daqueles que são atingidos como uma tragédia criminosa. Nem a tragédia, eu acho que era a tragédia anunciada da Vale do Rio Doce, privatizada por um preço de banana, né, por um preço insignificante. Eu acho que na época o Fernando Henrique privatizou a Vale do Rio Doce com 45 dias, consumiu o que ele privatizou no pagamento de juros e serviço da dívida brasileira. Então foi um crime de lesa pátria, né? Em um ano as ações da Vale aumentou 1000%. Não é porque foi privatizada, é porque foi doada quase a empresa para o setor privado, principalmente estrangeiro. Então, parabéns pela tua história, Rogério, parabéns por toda a sua caminhada, e vamos juntos agora aprovar o Fundeb, revogar a emenda constitucional 95, continuar defendendo o povo brasileiro. E eu queria terminar, tem uma música, eu queria ler, do Zé Pinto, que tem essa relação da intolerância para a questão da bandeira, de recuperar a bandeira do Brasil para os brasileiros. Porque com o Intercept de hoje, né, Rogério? Acho que o Jair Bolsonaro não está muito preocupado com os brasileiros, está muito preocupado com os Estados Unidos, com o Trump, beijando lá a bandeira dos americanos, em vez de defender a pátria Brasil, né, os brasileiros, e defender o patrimônio que é dos brasileiros, quando eles estão querendo entregar para os estrangeiros. Aí o Zé Pinto diz, ordem e progresso. Esse é o nosso país. Esta é a nossa bandeira. É por amor a esta pátria Brasil que a gente segue em fileira. Queremos mais felicidade no céu deste olhar cor de anil, no verde esperança sem fogo, bandeira
que o povo assumiu. No verde, esperança sem fogo, bandeira que o povo assumiu. Amarelos são os campos floridos, as faces agora rosadas, seu branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. Seu branco da paz se irradia, vitória das mãos calejadas. E queremos que abrace esta terra, por ela quem sente paixão, quem põe com carinho a semente para alimentar a nação. A ordem é ninguém passar fome, progresso é o povo feliz. Com esta mensagem, concluímos a live. Obrigado, Rogério, obrigado a todos os nossos internautas. Até outra oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite, Rogério. Boa noite, Kizai. Fora Bolsonaro!